Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalô e Calgundá. E este é o canal do YouTube Social do Blog, um blog tradicional, um blog que tem textos, www.urmilá-fa.com.br. Se você gosta de ler, não deixe de ir no blog, você vai se divertir mais lá, tá certo? Se não, fique por aqui. Muito bem, então, neste vídeo, né, eu vou comentar, né, fazer meus comentários sobre uma questão que às vezes aborrece muita gente, que é o fato desta religião, né, da religião que a gente que pertence, é a religião traduzida aqui pelo Candomblé, né, que não tem nenhum nome específico, mas chama-se genericamente religião Yorubá, e que eu prefiro chamar de religião de Orixá, tá? Esse nome de religião Yorubá é um nome bobo. É a religião de Orixá, no qual existe uma prática de fazer despachos e oferendas. Despacho, esse nome, inclusive, despacho, é um nome muito antigo, cara. Eu acho que eu nunca usei esse nome, cara, mas as pessoas usam esse nome, né? Despacho, tem que fazer um despacho. Então, despacho e oferenda. Então, eu vou falar sobre esta prática, a existência disso ou não. Eu vou aqui comentar, né? Será que isso tem, não? Será que é necessário? Faz parte, não faz parte? É sobre isso comentar. Se você quiser, o que eu vou comentar. Se você quiser ouvir sobre isso, né, os meus comentários, as minhas análises, as minhas informações sobre o que tem de fato na religião, fique aqui nesse vídeo, se não procure algum outro para você ver, tá bom? Não está funcionando. Bom, vamos lá, quem decidiu ficar, vamos ver meus comentários. Primeiro, eu só lembro a todos, né, que eu vou fazer comentários aqui sobre questões de prática de todo mundo, questões de hábito, e tem um monte de gente que pode não gostar, né, porque aprendeu de uma forma, ou faz de uma maneira e acha aquilo tudo correto, não tem esse entendimento que eu tenho. Mas, mais uma vez, como eu sempre repito aqui, a melhor forma de você combater a falta de informação é com a informação. E sempre informação é melhor para você usar contra a informação ruim. Ou seja, a informação boa sempre supera a informação ruim. Mas claro que isso vai ficar no julgamento das pessoas que estão ouvindo. Cada um vai ouvir aqui, isso aqui é informação boa, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. E você decide aquilo que você quiser fazer, né? Não tem de antemão, não pode existir de antemão ninguém que tenha essa designação de ser o filtro da verdade, da mentira, da falsidade ou não, da correção, da incorreção. Isso tem acontecido muito hoje em dia, essas discussões, ainda mais porque, né? Porque a internet, né, que foi um fenômeno fabuloso que a gente tem hoje em dia, que permitiu que as pessoas falem umas com as outras de forma ampla, sem depender de meios de comunicação, né? A internet está para a vida da sociedade, assim como o carro está, né? Antigamente, para você se deslocar, você precisava de um ônibus, de um bonde, ou você precisava de um motorista, de um táxi, e você, né? Você tem o seu carro próprio, você vai para onde você quiser, você tem sua moto, você vai para onde você quiser. Então, é a mesma coisa, você fala o que você quiser, né? E a humanidade sempre foi coberta de informações com pessoas que, bem intencionadas ou não, que tinham informações de todos os tipos, né? As pessoas, então assim, sempre se falou verdade, se falou mentiras, meias verdades e meias mentiras, né? Baseadas em motivações diversas. Como eu falei, desde do mau intencionamento, o cara faz aquilo de propósito, mas aí caía quem quer, né? Muita gente aí no Rio de Janeiro antigamente comprava o Cristo Redentor aí, né? E o Pão de Açúcar, ou não, basicamente aquela pessoa acha aquilo de verdade. Não, eu penso dessa maneira, então você não pode ficar prejulgando. Cada um que faça o seu julgamento. É a mesma coisa, se aplica o que eu estou falando aqui, cada um faça o seu julgamento, ok? Bom, então a primeira informação é a seguinte, essa não é uma religião grande, né? Essa religião de Orixá não é uma religião muito grande, mas tem muita gente apesar disso, né? Representa mais ou menos assim, em torno de 2 a 3% da população brasileira, o que são milhões de pessoas, né? O que acontece é que nesse grupo de pessoas nem todos entendem a religião, né? Nem todos entendem. Então você pode ter muita gente que é praticante, que faz parte, não sei o quê, que você está lá anos, anos e anos, mas não quer dizer que aquela pessoa entenda. As pessoas podem não entender a teologia ou mesmo não entender ritos básicos, né? E ritos básicos são aquelas coisas ligadas à prática, né? Então, às vezes você pode ter, isso é um fato, né? Você pode ter uma casa com a prática que está correta e a outra que está errada e aquele ali não sabe nem que está errado. Essa é uma coisa curiosa, é parte daquele processo da verdade e da mentira. Mas, então, o fato de você encontrar, o fato de você encontrar pessoas com práticas totalmente distintas, não significa necessariamente que estas pessoas estão sabendo o que estão fazendo, tá? Você tem que ter um cuidado muito grande com isso. E o principal problema é porque, cara, são duas coisas. Um é que não tem formação. Não, vamos inverter. Um, porque não tem nada
claramente documentado de como seja a religião, a teologia, principalmente a teologia, gente, o que é o mais básico de uma religião, né? Você, assim, parcamente, com muita dificuldade, você consegue ter acesso a alguns textos básicos que são a base da teologia. Lembra disso que eu vou falar, tem um vídeo que eu vou falar claramente sobre isso, vai ser um vídeo longo, fala sobre a base, né, os textos sagrados, os textos básicos, basilares, depois a teologia em si, né, as interpretações. Eu vou explicar esse processo para ficar mais claro para todo mundo. Então, as pessoas não têm acesso a isso aqui. Isso aqui já é gerado com um montão de coisa, para cada um acha de um jeito, escreve, as coisas absurdas. Aí, esses poucos textos aqui, a geração de teologia, né, de entendimento religioso a partir daqueles textos, ou tradução daquilo de uma forma que as pessoas entendam como prática e informação, já é péssima. E o último ponto é informação. Não existe formação, não existe formação. Formação é prática e muito mal feita, tá certo? Então, assim, nesse ambiente que a gente está falando aqui, isso aqui representa, cara, mais ou menos, cara, a Igreja Católica lá no século II, III, assim, entendeu? Isso aí representa, assim, os primórdios de tudo, né? Talvez essa confusão ainda tinha lá no século, isso ainda perdurou na Igreja Católica até o século XII, que você tinha lá, enquanto você não tinha uma formação adequada, pessoas que pudessem traduzir, né? Você não tinha nem o que falar, cada um falava o que queria. A própria prática católica, né, se confundia com magia. Existem estudos muito interessantes, bem documentados sobre esse aspecto, né, no próprio católico. A gente convive na religião de Orixá com esse mesmo cenário. Não estou falando do cenário aqui que no mínimo nós vamos ter aí, já foi resolvido pela Igreja Católica, não foi há 1000 anos, mas foi pelo menos há uns 700 anos, 800, né, 600 anos que ela resolveu essa questão. E nós ainda estamos aqui lidando com os mesmos problemas, tá? O que pode acontecer? Eu estava falando sobre formação. A formação é muito ruim, gente. Formação sacerdotal de um sacerdote que vai virar uma orixá é péssima. E a orixá é péssima, é muito ruim. Aquela pessoa deve, assim, é inexistente, né? Porque a formação teria que ser a convivência daquela pessoa naquela casa, aprendendo, ouvindo outras pessoas falarem, e ela mesmo, por conta dela, juntando na cabecinha dela, e nem todo mundo tem essa capacidade de juntar essas coisas na cabecinha, fazer ideias próprias, pegar informação bruta e analisar e mastigar aquilo de uma forma aplicável. Então a pessoa, né, fazer assim. Antigamente era assim, ó, a pessoa passava 10, 20 anos numa casa, aí para você sair sacerdote, para você ter uma outra casa, ter uma prática por sua conta, levava isso. Eu já falei isso aqui mais uma vez, o ciclo do candomblé são muito longos. A pessoa, para poder ser um sacerdote, tinha que esperar 14 anos, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Essa é a minha opinião, né? Por causa não que fosse necessário, mas por causa da forma como o candomblé é estruturado. E um outro modelo, num modelo mais organizado, essa formação talvez ficasse disponível talvez em 10 anos. Olha só, né? 10 anos. Por quê? Porque existem um calendário de coisas que a pessoa tem que cumprir no candomblé, na parte litúrgica, para poder chegar naquele ponto. E aí isso poderia andar em paralelo com a formação, desde que aquela pessoa fosse designada para ser sacerdote, porque ela só vai descobrir se vai ser sacerdote mesmo daqui a, sei lá, no 7º ano dela. Entendeu? Então, são coisas muito complicadas. Então, a formação sacerdotal é muito enrolada. Aí junta nisso esse ambiente de umbanda, que fica, como já falei, a banda africanismo, fica copiando coisas de candomblé com pessoas que não se dão bem nesse ambiente de religião de orixá, aí saem, por vários motivos, né? Aí ele sai e vai para a umbanda, aí tenta ficar lá reproduzindo, vou ficar aqui. Como eu não gostei dessas coisas aqui lá da religião de orixá, do candomblé, aí eu vou tirar essas coisas e vou juntar com essas coisinhas da umbanda aqui, aí vou fazer esse formatinho. Isso cansou de acontecer, as pessoas saíam fazendo isso, montando coisas próprias, né? O que aconteceu nisso é que o fato, né? Vou dizer o seguinte, eu estou dando aqui exemplos numa conversa não longa, estou tentando não ser longo, dessa questão da formação de sacerdotes, né? Mas vamos falar um pouco mais. Por quê, né? Senão a gente vai ficar dizendo que eu não falo nada nos vídeos, né? Vamos lá. Então, o que acontece com a formação sacerdotal? Eu estava falando eu ia pular essa parte para ir logo para as conclusões e vou voltar. Então, lá, formação sacerdotal é isso, né? Você não tem textos básicos, você não tem onde aprender, você não tem a base. Aí você não tem ninguém, pouca gente preocupada em gerar teologia. Então você tem esse problema de formação religiosa.
Porque se você não tem teologia documentada, se você não tem aquilo ali pronto, né, você não tem uma base para começar a discutir. Vou mais uma vez, teologia é um processo humano, não é um processo sagrado. Assim como também os textos, os tais ditos textos sagrados, também não são nada sagrado. Deus não manda um fax para a gente com aquilo tudo escrito. Pessoas escrevem. Então existe um trabalho humano na geração daqueles textos, existe um outro trabalho humano na geração da teologia. Então temos dois trabalhos humanos aí. Mas esses trabalhos humanos são necessários e normais, por isso que geram-se várias correntes religiosas baseadas em mesmos livros sagrados, né? Em mesmo textos básicos. Estou falando novamente sempre o exemplo da religião católica, né? Religião cristã, que tem lá várias correntes baseadas no mesmo texto, com um monte de interpretações distintas ali. Qual o problema disso? Nenhum problema, gente. Isso é completamente normal. Você não vai querer que todo mundo pense igual. As pessoas olhando ali, não, eu vejo aqui de outra maneira, eu vejo de outra maneira. Eu posso até ter, cada um de nós pode ter até avaliação pessoal de acha, essa aqui é uma atribuição esquisita, aquilo é meio lá, essa aqui é pouco razoável, isso aqui não tem razoável nenhum, né? Eu, por exemplo, acho os calvinistas uns malucos, mas enfim, não importa, tá lá, entendeu? São opções deles, a pessoa escolhe uma visão e vive com aquela visão, tá certo? No candomblé é uma coisa, deveria ter esse tipo de coisa. Então, se você não tem a geração da teologia, para que você possa ter pessoas, inclusive escolhendo, o que acontece? Você não vai ter umas 10 ou 15, 20 linhas, você vai ter 1000 linhas. Cada pessoa passa a ser uma linha diferente de teologia, que é o que acontece na prática. Na prática, cada casa é uma linha de teologia. Ah, eu acho assim, eu acho assado, aprendeu dessa maneira. Outra coisa que eu falei, deixa eu explicar mais, é a questão da formação. Eu falei assim, se tudo fosse muito organizado, levava 10 anos para ter um sacerdote. O que não acontece na prática. Tem gente aí que com 7 anos, com 5 anos, 3 anos, tem gente que sai e vira sacerdote. Tem gente que abandona a casa no meio da formação, pula para outra, pula para outra, aí abandona a casa no metade da formação, nem teve a formação formal, litúrgica formal, aí já abre sua casa e já fica independente e mente, diz que teve aquela formação que teve, diz que conheceu pessoas que não conheceu. Essa é a coisa mais comum nesse meio, gente. Esse meio de Babalorixá, as pessoas mentem. Esse é o padrão. Elas mentem pessoas que elas conheceram, mentem formações que elas tiveram, mentem obrigações que elas participaram, mentem orixás que elas disseram que já fizeram. Isso é o que mais tem nesse meio, é isso. As pessoas são obrigadas a mentir porque não fizeram aquela participação. Porque, de fato, a formação era muito chatinha, muito rigorosa, você tinha que submeter. Cara, eu sempre digo, olha, a religião de orixá, para você entrar nela, no candomblé, você tem que ser uma outra pessoa, cara. Você vai passar um tempo ali que você vai ter que se vestir, calçar as sandálias da humildade, né? E vai ter que conviver com aquilo, com pessoas de todos os níveis. Você vai ter que segurar e aprender. Ah, mas isso é ruim? Não, não é ruim. É ruim assim, é desconfortável. Mas você, a partir de um certo longo dos anos, você vai entender o que foi aquilo na sua vida, você vai entender aquela formação, você vai entender por que você tem que usar aquela sandália da humildade, você vai virar uma outra pessoa, você vai poder ver as pessoas de outra maneira e você vai se formar diferente. Então, assim, não significa que aquelas pessoas estavam certas, mas aquelas pessoas fazem parte desta formação que você precisa ter. Então é necessário, no que pese ser ruim, que podia ser muito melhor, que aquela pessoa, às vezes você está submetido a uma pessoa que não tem ignorante, mas olha só, aquilo nessa formação sacerdotal, a minha opinião, hein, né, que eu não sou nem Elorixá nem Babalorixá, mas já vi isso acontecer e vi isso, as pessoas passarem por isso. É isso mesmo, a gente entra ali e vai se transformando, e você vai vendo a sociedade e as pessoas de uma outra maneira. Você vai deixar de ser arrogante, você vai deixar de ser um montão de coisas, você vai ver as pessoas de uma forma diferente e isso é importante. A outra coisa que é importante é você absorver o conhecimento. Só que essa formação ela é pro lado. Hoje em dia, antigamente as pessoas tinham muita paciência, hoje não tem mais. Então, como eu falei, ninguém segue isso, né? Olha só, lembra que eu já falei que aprender já é muito complicado porque não tem nada, aqueles elementos básicos para você montar uma teologia. Não tem. Aí que faz. E você junta nisso, né? Agora vai entrar esse sol desse horário, né? Você junta nisso aí a questão dessa péssima formação das pessoas que sem paciência, que não querem submeter, que não querem calçar os sadolinhos da humildade, que acham que são muito melhores, que não tem tempo, né? E sai falar. Por exemplo, e sai da casa para fazer bobagem. Já falei uma vez que é muito comum o caso
de pessoas de Umbanda, que tem uma prática totalmente diferente, totalmente distinta, que, eu vou entrar para o candomblé, mas aquela pessoa no Umbanda, ele era o comandante lá, né, o chefe do terreiro lá. Quando ele entra no candomblé, cara, ele vira um cocô do cavalo, não, cocô do mosquito que pousou no cocô do cavalo bandido, né, você sabe disso, sabe essa historinha, né, sabe que a história da piadinha é que o cavalo do bandido sempre é pior do que o cavalo do mocinho. O mocinho sempre melhor, né? Tem o cavalo do bandido, o cavalo do mocinho bonito, o cavalo do bandido. Então, aí tem assim, o cocô do cavalo do mocinho sempre é cheiroso, né? E o cocô do cavalo do bandido sempre é ruim. Então, pensa bem, né, na mosca que pousa no cocô do cavalo do bandido. Já se é uma mosca muito ruim, né? Então é isso, né? Essa brincadeira que eu falo do cocô do cavalo do bandido, né? Não sei se as pessoas entendem. Às vezes a gente faz uma piada, uma referência, ninguém lembra. Mas é isso, né? Então, nada é tão ruim quanto, né? Quando a mosca que posa no cocô do cavalo do bandido, né? Aí é negócio, né? Então, é essa a história, né? Então, aqui estou me estendendo para dizer o seguinte, que essa formação é muito defeituosa. As pessoas, tá falando da pessoa da Umbanda, o cara da Umbanda sai para lá, descobre que não é nada, e aí, cara, ele fica ali, cara, eu acho que ele fica ali um ano, ele dá, eu vejo muita gente, o cara faz a feitura, e dá a obrigação de um ano e acha, não aguento mais, pum, vai embora. Pouca gente vai se submeter, porque em princípio ele teria que parar com a casa de Umbanda dele, né? Ele não pode ser Iaú tocando uma casa de Umbanda, assim, olha, não é a sua vida, tá? Mas tudo isso que eu estou falando aqui, toda essa confusão que eu falei correndo aqui, faz parte do assunto, entendeu? Eu estou dizendo, o que eu estava querendo exemplificar aqui é como é confusa, né? Como é uma enrolada essa formação, né? De sacerdote. Então, por causa dessa formação incompleta e mal feita, né? E lembra que eu falo para vocês, eu não gosto de falar do errado, né? Porque eu comecei a falar de coisas erradas aqui, eu devo ter gasto aqui uns 5 minutos, 6, 8 minutos, falando de correto, e não disse nem um quinto do que tem de errado, né? Não dá para falar. O errado, gente, é um assunto sem fim. Então não dá para falar. Eu falei essas coisas só para ilustrar que o seguinte, que de fato a formação é muito ruim em vários aspectos, do ponto de vista de religião e até de prática da religião, que não deveria ser, que é o assunto que está aqui. Eu não estou nem falando de teologia, estou falando da prática da religião. Lembra que eu estou falando aqui de despacho de oferendas, tá certo? Muito bem. Então é o seguinte, cara, olha só, o problema da formação é muito ruim, claro, é muito ruim. Claro que você vai encontrar gente muito bem formada, casas muito bem estruturadas, casas tradicionais. Nessas casas você não vai encontrar nenhum desses problemas que eu estou falando aqui. Ali segue com alguns poucos defeitos, mas segue a formação legal. Mas você vai encontrar umas aí que você não sabe nem a origem, então você vai encontrar gente. Como eu falei no início, lembra? Tudo amarrado. Não é a religião grande, mas tem muita gente. Então, se vai ter muita gente fazendo coisas por aí, tá certo? Muita gente coisa. E nem todas essas pessoas estão sabendo. Tem gente que tem certeza, não, me ensinaram dessa maneira. Vamos dizer, um filho de uma casa daquela. Não, o cara disse que é assim. Só que aquele cara que explicou, o cara é um cara que não sabe nada, tá certo? Né? Esse é o grande problema. E, para falar, que eu não vou deixar de falar de Ifá, né? Aqui é um canal de Ifá, né? Então, e faz a mesma coisa, tá? Talvez pior, talvez melhor, porque, enquanto o candomblé se leva anos para formar um sacerdote, você faz lá em 7 dias ali. A situação é um pouco, é bem pior, é muito pior, né? Então tome cuidado. Mas não vou falar de Fá aqui não, estou falando aqui de despachos e oferendas. Pode ser que a gente bata em Fá também, né? Mas, então, assim, não tem nada de especial não, hein? Não tem nada de especial em Fá, não tem nada de especial em Fá. Talvez um pouco diferente seja apenas um Umbanda, porque a Umbanda não tem nenhum códex mesmo, né, para você seguir, então vai ficar mais fácil de estar mais dentro de qualquer coisa da Umbanda. Mas esse aqui não é o assunto daqui, né? Eu não falo de Umbanda não. Muito bem, aí, aí de onde isso junta, né? Na questão de que eu disse logo no início, que tem uma prática que muita gente não gosta na religião, que é a questão de você fazer despachos e oferendas na rua. Esse é o sentido, né? Então, tem muita gente que se incomoda, eu também me incomodava, né? Aí eu descobri como é que eu vou falar para vocês aqui, né? Então, por quê? Porque eu queria dizer o seguinte, essa coisa de você ter que fazer um despacho na rua, tem que fazer oferenda na rua, colocando lá aquele negócio para as divindades, né, para os orixás, isso não é uma prática dessa religião. Esse negócio de fazer despacho não faz parte da religião, tá? Não faz parte de prática nenhuma, não faz parte de nada. Esse negócio de oferenda, sim, existe, mas eu vou falar mais para o final, explicar essa história. Inclusive, eu vou ter um vídeo especial para eu falar. Não só de novo. Que eu vou falar só sobre oferendas, tá certo? Né? Eu vou fazer um vídeo só sobre o sentido das oferendas, que vocês vão entender melhor. Mas aqui eu estou juntando as duas coisas, principalmente a questão dos despachos, né? Que são aquelas coisas que você coloca na rua. E veja bem, eu estou até subentendendo, alguém pode fazer um comentário, porque eu, de fato, apesar de ter
ter pertencido para Candomblé, sei lá, mais de 10 anos, está em Fá, e também pertencia à casa de Umbanda, eu não posso dizer para você o que é um despacho, porque nesses lugares todos a gente não fazia isso, né? Bom, mas vamos supor que seja despacho, aquelas coisas que as pessoas botam no meio da rua, né? Aí, para esse assunto, o que me motivou a falar aqui para vocês foi um vídeo que eu vi no canal do Negão, né? O Alessandro Negão, eu gosto muito dele. Ele faz um vídeo com os filhos dele, comenta vários assuntos. Eu gosto do vídeo do Negão. E ele comentou, falando sobre uma treta que teve, né? Gravada, né? Entre um grupo de pessoas vestidinhas de branco lá. Eu acho que era Candomblé, assim, eu vi o vídeo rapidamente, né? Eu não vi, eu só ouvi. E que estavam querendo fazer um despacho na porta da casa de uma pessoa, quer botar o despacho lá. Aí teve uma treta, uma briga, porque o cara disse, não, na minha porta da minha casa você não vai fazer isso. Aí as pessoas, os garotos lá, né, esse cara, o dono da casa é uma pessoa mais velha, aí o Alessandro fez vários comentários engraçados, vale a pena ver esse vídeo do Negão. Se você nunca for no canal do Negão, vai no canal do Negão, Alessandro Negão, cara, é muito legal o canal dele. E ele e os filhos dele, cara, ele é muito pé no chão. E aí o comentário do senhor, né, do cara mais velho lá, que ele falou do cara, ai, muito engraçado que ele comentou, mas não vou adiantar aqui não, vê lá. Mas as pessoas queriam botar na porta da casa dele, e falou assim, olha, na minha casa, não, muito tranquilo, você vai botar na... Até que saiu uma briga, o cara brigou lá com as pessoas por causa daquilo. Aí eu falei assim, cara, interessante. E aí ele fez comentários sobre a questão do despacho, né? Aí eu falei assim, cara, vale a pena a gente comentar isso, né? Então, que é essa coisa das pessoas saírem na rua para botar despacho, né? Aqui no Rio a gente faz isso, cara, mas assim, isso, vamos falar, senão eu vou começar a detalhar, né? Então vamos falar sobre essa questão de despachos e oferendas na rua, sob o ponto de vista de Candomblé, tá certo, né? Ok? Então, chutei vocês, o que eu falei até esse momento? Falei da formação, fiz minhas críticas em relação à formação, né? Mas também expliquei por que a formação é complicada, porque faltam os elementos para uma boa formação, nos elementos teóricos. Também disse que existe um processo de formação prática que falta a disposição das pessoas de submeter aquele processo de formação, as pessoas não têm paciência e aí saem sacerdotes mal feitos, mal formados, defeituosos. Inclusive eu não falei lá, porque como eu falei, é ruim falar do que é errado, né? Tem pessoas que assim, que não recebem a designação, porque essa regressão sacerdotal, a Yalorixá da casa que você está, é ela que diz, não, assim, ó, você tem caminho para ser, você foi escolhido para ser um sacerdote também, um Yalorixá, um Babalorixá. Tá certo? No que pesa, no Candomblé, deveria ser só Yalorixá. Babalorixá foi uma invenção aqui do Sudeste, né? Porque uma casa de Candomblé deveria ter apenas Yalorixá e não Babalorixá. Isso é outra conversa, assim como também a outra tem que ser só apenas mulheres, não homens. Mas não vamos entrar nesse mérito aqui, nesse vídeo, né? Então, é designado. Então, existem até pessoas que não tiveram essa designação. Ah, não, eu quero ter uma casa por minha conta. Eles, por conta delas. Em nenhum momento ninguém disse, ó, isso sim está aqui. Você pode entrar no mérito dizendo o seguinte, mas aquela pessoa pode ter, a pessoa não pode não querer dar. Também já vi esses casos. Pessoas que tinham essa aptidão, essa designação, esse suporte, e a pessoa que estava lá por uma questão de diferenças, né, não queria passar para ela esse direito, tá certo? Bom, olha só, como eu falei, tem muita coisa pelo errado, mas essa coisa acontece. Mas porque o sentido era aquele, os elementos da transformação, a deficiência e essa designação, tá certo? Bom, chegamos lá. Aí chegamos aqui na história do Candomblé. Aí a gente chega no ponto que eu estou falando agora, estou só pausando aqui, como eu estou falando muita coisa, vocês podem achar que as coisas não estão amarradas. Mas olha só, tudo que eu estou falando foi planejado e está amarrado. Do início, muita gente não sabe nada, foi o problema da formação. E chegamos aqui no caso, oferendas. Pessoas que vão na rua fazer oferendas. E aí eu estou comentando o seguinte, muita gente pode se incomodar com isso. Poxa, eu não quero participar de uma religião que eu tenho que fazer oferendas na rua, que eu tenho que sair carregando ela e botar na porta da casa dos outros, que eu tenho que botar isso escondido, ou fazer essas coisas de noite, como muita gente fazia, né? Tem muita coisa de Candomblé que a gente fazia, que eu já vi gente que o pessoal vai à noite fazer para não correr o risco de alguém atrapalhar, comentar, criticar, ou mesmo pessoas que fazem aquilo de dia, né? Você pode se incomodar, pô, que religião é essa que eu tenho que ficar fazendo oferenda no meio da rua, numa praça, não sei onde, que negócio, né? Aí, agora eu vou falar sobre esse aspecto, depois a gente volta para outros aspectos lá. Então, olha só, no que diz respeito a Candomblé, como eu falei, participei de casa de Candomblé mais de 10 anos.
Olha só, não tem isso, tá certo? Ou seja, nessas casas de candomblé não havia esta prática. E olha só, essa casa de candomblé era bem dirigida, o dirigente era uma pessoa bem formada, ligada a uma casa de axé lá do Recôncavo Baiano, né? De São Félix. Então, assim, tinha uma tradição ali envolvida ali, né? Não tão longa, mas tinha uma tradição lá de conhecimento ali envolvida naquilo. Olha só, não tinha despacho na rua. A gente nunca foi levar despacho na rua, fazer despacho na rua. Então, por isso que eu estou falando, esse troço de fazer despacho na rua é uma coisa que eu desconheço, gente, eu nunca fiz. Ah, tinha sim, quando você... Aí eu vou falar de uma outra coisa no final, daqui a pouco eu complemento uma coisa que podia ter. Então, assim, fazer despacho, oferenda na rua, não foi algo que eu vi dentro de candomblé. Não vi. Aí você fala, mas eu vi, olha só, foi o que eu falei do início. Entendimento, formação, não sei o que, práticas, essas coisas variam. Por isso que eu fiquei lá 12 minutos falando sobre aquela parte inicial lá, tá certo? Sobre o que eu estou falando é o seguinte, eu nunca fiz. E vou explicar por que a gente não tem que fazer no candomblé. Porque uma casa de candomblé é uma casa que tem que ser ampla. Não existe terreiro de candomblé, como a gente chama, né? Ele é axé, que seja um bequinho pequenininho. Eu vou falar disso daqui a pouco. A casa de candomblé é uma casa ampla. Tem que ser um grande terreno, um sítio, tem que ser uma coisa bem arrumada, num local que antigamente era mais afastado, hoje é mais difícil, mas com terreno, com mata, com árvores e tal. Então, por quê? Porque dentro de uma casa candomblé, os assentamentos, né, as firmezas, os assentamentos de orixá, ou seja, a posição dos orixás, os objetos de culto dele lá, estão localizados dentro da casa, em lugares, sejam dentro de edifícios, sejam lugares debaixo de edificações, né, próprias, protegidas, não sei o quê, às vezes, né, ao tempo, mas dentro da casa. Então, uma casa, ela é preparada para ter isso tudo lá dentro. Então, numa casa de candomblé, quando você tem que fazer alguma oferenda, ou você tem que fazer alguma oferta disso, e lembra que eu não vou dizer aqui porque a gente faz oferenda. Vai ter um outro vídeo que eu vou dizer. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, tá certo? Mas eu vou voltar nesse assunto. Tá? A gente volta nos assuntos de novo várias vezes, né? Já tem lá. Se você procurar lá, às vezes as pessoas acham que são 300 vídeos, ninguém vai achar essa coisa. É muito complicado realmente achar isso em vídeo. A gente acaba fazendo de novo. Mas voltando ao ponto. Então, uma casa candomblé, de verdade, aquela casa é grande, está toda preparada e está tudo lá dentro. Então, quando você tem que fazer alguma coisa que envolve material, tá certo? Eu não vou falar agora sobre isso, né? O material, você vai fazer aonde? Dentro da própria casa. Não há sentido de fazer fora, gente. Olha só, se numa casa você tem lá toda a referência de Oxalá, de Oiá, de Xangô, de Ogum, né? O que você vai fazer? É junto a este assentamento, tá certo? Junto a essa referência, as parafernálias religiosas de cada um desses orixás, é que você faz esse tipo de coisa. E ali você reza, você faz as liturgias, tudo que você vai fazer acontece dentro de uma casa de candomblé. Então, uma casa de candomblé, ela se contém dentro dela mesma. Por isso que não pode ser casas pequenas. Mas o que é que acontece? Entendeu? Então, assim, então é isso. Então, nas casas de candomblé que eu participei, era isso. Sempre tinha muito terreno, por duas casas, fazia-se tudo lá, tinha lugar para tudo e tudo era feito ali, tá certo? A gente não fazia nada na rua, não tinha, você vai fazer despacho na rua, eu já falei, eu nunca fiz despacho, tá certo? Muito menos na rua, tá certo, né? Muito menos. Então, assim, a gente tinha lá as liturgias que eram feitas também dentro da casa, não tinha nada que a gente ia para a rua, a gente não ia para a rua para nada. Ah, a gente tá assim, mentira, a gente ia na rua para pegar folha, pegar não sei o que, pegar materiais que se reunir para fazer lá. Mas tudo era lá. Então, no que diz respeito a candomblé, não tem essa coisa de na rua. Pastor, essa treta que eu falo do Alessandro lá, do Negão, que ele contou lá da pessoa, eu digo assim, a primeira coisa é, não sei o que essas pessoas estão fazendo na rua, gente. Assim, eu não posso dizer o seguinte, a menor ideia. Muito menos botar isso na porta da casa de uma pessoa. Caraca, chega a ser ofensivo. Você está entendendo? Assim, tudo que eu sei de botar na porta da casa de alguém, para fazer um mal, tá certo? Isso não é nem candomblé, isso é feitiçaria, entendeu? Então, assim, mas vamos lá, ok? Então, não tem. Então, entendeu essa parte? Então, a casa de candomblé se passa. Aí,
de novo, não gosto de falar do errado. Mas o que tem violado essa regra? Porque a pessoa não consegue ter uma casa grande. Aí o que ela faz? Ela tem uma casinha lá que é um bequinho, né? Que chama de candomblé de beco. O cara tem uma casinha que é uma vilinha, aí ele quer tocar num negocinho pequenininho. Como é que ele vai tocar candomblé na casa dele? Num lugar muito pequeno. Então, assim, aí candomblé, diferente de umbanda, hein? Diferente de umbanda. Candomblé, que precisa ter espaço, tá certo? Para você fazer, por quê? Porque tem que ter os assentos. Então, o cara fica com casas pequenas no candomblé e não vai comportar. E aí, o urbano, às vezes ele tinha uma casa grande, a cidade foi avançando para cima e ele acaba ficando com espaço restrito. Então, essas pessoas de fato podem ter problemas, elas podem ter um problema e ter que fazer isso fora. Tem que fazer isso fora, na rua. Mas quando ela não tem espaço lá, né? Mas vai fazer lá. Entendeu? Esse é o espaço. Então, no que diz respeito a candomblé, essa é uma prática que não pode existir. Candomblé, religião de orixá, tá certo? Aí eu não sei com relação às outras práticas de candomblé. Então, assim, o que diz respeito a candomblé, prática de Angola, prática de jeje, né? O pessoal de Batuque, de Nagô, Xangô, eu não sei como é que eles fazem. Eu estou falando sobre o que eu vi aqui no candomblé do tipo Queto, que era assim. Aí você vai dizer, mas casa de fulano não era assim. Olha só, de novo vai cair na linha dos errados. Eu falando isso que é o certo, eu já expliquei por que é o certo. A casa está lá, está tudo lá dentro, você faz tudo dentro da casa. Qual o momento que você pode ir na rua? Às vezes sim, tem algumas coisas que você faz. Principalmente quando você tem que pegar esses materiais, você se desfazer dele. No que pese existirem práticas, tá certo, né? E pessoas dizendo que você não tem que pegar esse material e jogar na rua. Havia uma prática antiga que às vezes você, quando aquele material já tinha acabado de usar, você tinha que pegar aquilo e botar na rua, numa praça, não sei o quê. Isso, né, já havia até uma cartilha de uma casa grande de Salvador que ela fez, acho que a casa de Xumaré, sobre isso, de você adotar a prática certa, você vai despachar, você vai no mar, ou no rio, ou você vai enterrar aquilo, você vai numa floresta, num anda afastado, vai botar lá material que é perecível, que vai ser sujeito na natureza, mas de maneira nenhuma você vai fazer lixo, você vai gerar lixo, você vai gerar porcaria na rua dos outros, isso não acontece, tá? A mesma coisa, além disso, por exemplo, oferendas que envolvem, daqui a pouco eu vou falar de oferendas, tá? Mas coisas que envolvem animais, ninguém bota bicho na rua, ninguém mata bicho e bota bicho na rua, isso não existe, cara, só, candomblé, isso não existe, assim, o tratamento de resto de carne de animal é um troço muito, muito cuidado, aquilo ali, assim, primeiro, os animais, isso tudo é feito para o bem, então não tem nada jogado fora, você aproveita todo aquele material. Então, assim, não existe essa coisa de você desperdiçar material e jogar produto. Quem eu já vi desperdiçando material de jogar muita coisa no lixo, assim, são cubanos e brasileiros cubanizados, no INFA, né? O cara faz lá, cara, faz assim, usam dezenas de animais, pega aquilo tudo, joga no lixo e acabou. Assim, isso, olha só, isso numa casa de candomblé é impensável, né? Material que você não joga no lixo. E às vezes você pode acontecer, bom, entendeu? Então, esta é a situação do que tem lá, né? Então, no que diz respeito a candomblé, eu só queria encerrar nesse ponto de candomblé, é isso. Você não tem que ter oferenda e muito menos bicho, tá? Tudo que se faz, o tratamento, como eu falei, o tratamento de proteína animal, cara, é dentro de uma casa, isso é feito e guardado, ponto. É assim, aquilo ali é consumo do negócio. Por quê? Porque você não usa para o mal, você não usa para feitiço, não usa para nada, né? Aquilo ali sempre é aproveitado, sempre é aproveitado. Aí você vai dizer, de novo, para a gente não cair errado, mas tem gente que faz o mal, tem gente que faz feitiço, olha só, assim, mais uma vez, eu não vou dizer dessas pessoas, a pessoa que tem uma casa de orixá e que dedica o tempo dela a fazer esse tipo de coisa, cara, realmente, aí esses animais não podem ser usados para nada, não ser jogado fora. Cara, sério mesmo, isso não precisa nem comentar o tipo de gente que ganha a vida fazendo isso, cara. Estou falando de religião aqui, cara, não estou falando das feitiçarias. Se aqui fosse um canal para falar de feitiçaria, a gente podia estar falando sobre isso. Mas não é um canal, a gente fala de religião, tá certo? Bom, avançando aqui, né, na nossa conversa. Muito bem, mas tem situações em que isso aí pode... vamos dizer, mas você está dizendo que alguém pode estar questionando. Você pode dizer que o candomblé não faz isso, mas as pessoas fazem. Tá bom, é verdade, mas eu lembro que eu falei, por isso que eu falei aquela 12 minutos ou 15 minutos falando do início, cara, pessoas fazem porque não sabem o que estão fazendo, ou porque às vezes a casa dela não comporta, né? A pessoa tem uma casa de candomblé, não estou falando de umbanda ainda,
pequena, num lugar que não tem nada, aí realmente tudo que ela vai ter que fazer vai ser na rua, porque não vai ter lugar. Aí pode ser aquelas pessoas, vou fazer aqui uma oferenda na rua, e aquelas pessoas achando que isso é liberdade religiosa. Não, gente, liberdade religiosa é você poder praticar a religião dentro da sua casa, no seu cantinho ali. Você não tem que obrigar ninguém a aturar aquilo, você não tem que passar com a religião em cima da cabeça de ninguém, tá certo? Você não tem que fazer volume alto, acordar as pessoas, incomodar as pessoas e muito menos fazer despacho, né, que eu não sei o que é, e oferenda, que eu sei o que é, mas no meio da rua, cara, isso não faz parte. Existem questões de saúde pública, questões de posturas municipais e tal, que são violadas lá, que tem todos os direitos de uma prefeitura, que tenha lá vereadores e prefeitos evangélicos. Eu vou chegar e mandar fechar aquela casa porque aqueles caras violam regras da saúde pública ou do Código de Posturas Municipais. É verdade, isso pode acontecer, como estava acontecendo lá. Eu tinha um amigo uma vez que falou de Natal, tá assim, o pessoal estava usando a lei, se usar a lei. Intolerância religiosa, não. Você pode praticar sua religião dentro do seu campo lá. Mas saiu para fora ali, cara, você está usando o terreno dos outros. Uma vez eu tem um vídeo muito antigo aqui do canal que eu falo sobre isso, né? Sobre ecologia e tal. Pode ver lá, tá bem antigo, né? Bem antigo que eu falo sobre essa coisa do uso adequado do material, tá certo? Então, é isso, tá certo? Então não tem intolerância nenhuma. E sobre aquele vídeo do Negão, que ainda estou falando sobre ele, né? Aquelas pessoas estão completamente erradas, aquela pessoa está completamente certa. O cara que reclamou lá, independente do que ele tenha feito, cara, também na minha porta, da minha casa, eu não ia fazer não, eu ia deixar aquelas pessoas fazerem, tá bom, virou a costa, aquilo tudo ia pro lixo, assim, na mesma hora. Mas na mesma hora, gente, na mesma hora. Ia pro lixo, ninguém ia fazer nada na porta da minha casa, não ia mesmo. E olha que eu sou de Fá, hein, eu fui de Candomblé. O que? Despacho na porta da minha casa, eu fico só esperando. Aqui na esquina tem um banco de vez em quando, agora não tem mais, faz muitos anos que eu não vejo, mas tinha gente que fazia ali ebó, ou botava coisa na porta de banco. Isso é comum, isso é verdade, tem coisa de Candomblé que você faz na porta de banco, principalmente quando você está fazendo ebós, né, de iniciação, você tem que fazer algumas coisas na porta de banco, mas faz muitos anos que eu não vejo mais lá nada lá na porta de banco. E aí? Aquilo me incomoda? Gente, não incomoda nada. Aquela pessoa que fez aquilo na porta do banco, ela deveria pegar aquilo ali, varrer, jogar, e ela mesma, depois de ter feito, jogar no lixo, né? Deixar aquilo ali. Mas se você encontrar aquilo ali, cara, basta recolher, botar no lixo e acabou, tá certo? Não fica preocupado, vou botar aqui, vou ficar com alguma coisa. Não vai ficar com nada, tá certo? Recolhe aquilo ali, que aquilo ali já virou lixo há muito tempo. Então é isso. Então também faria a mesma coisa, tá? Mas vamos seguir com a conversa aqui, tem mais um ponto. Para as pessoas ligadas em Umbanda, de fato, eu reconheço que na época de Umbanda tinha muita coisa que se fazia na rua. Então esse negócio de fazer alguma coisa que eu falei que não, mas tem que falar que assim, né? Então, Umbanda, de fato, muita coisa é feita não na rua, assim, isso não tem não, fazer na porta da casa dos outros, não tem. Mas às vezes a pessoa bota a coisa no alto de uma pedra, bota numa praia, bota numa árvore, É verdade, acontece isso muito. Olha, esse tipo de coisa pode até acontecer numa casa, é uma coisa de Candomblé, não é mais raro, mas pode ocorrer de você pedir, às vezes, olha, esse ebó aqui tem que ser feito, né? Ebó é uma coisa que você passa na pessoa, essa limpeza você tem que fazer, mas tem que fazer lá no alto do morro, é verdade, ou tem que fazer isso na praia, também é verdade, você faz ebó na praia, limpeza, é boa limpeza, né? Você faz uma limpeza na praia, então existem alguns procedimentos, algumas liturgias, mesmo no Candomblé, que você faz em lugares especiais, tá certo? Por quê? Porque entende que aquele lugar tem uma energias que circulam ali e você precisa fazer. Praia é um lugar muito visado, floresta é muito visado, aí você vai em um canto tranquilo lá para você fazer aquilo, mas o que você fizer, você pode recolher tudo, enterrar, nada tem que ficar exposto ali. Mesma coisa, fez lá, juntou tudo, bota naquela trouxinha, pum, recolhe, você vai despachar, nada, despachar no sentido de jogar fora, tá? Então enterrar é um lugar muito comum, no mar você pode jogar na água, aquilo ali vai, às vezes são itens, grãos, comidas para os próprios peixes, né? vai dar cabo daquilo, né? Você não joga, o que você não joga nos meios naturais, você não joga louça, vidro que quebra, você não faz lixo, né? Mesmo às vezes, tem alguns procedimentos de liturgia que você faz de ebós, né? Que você faz em cachoeira, mas de novo, você vai lá, faz, o material vai embora, como vai no rio, o negócio vai ser absorvido, o material orgânico vai embora, e o que sobrar, o que ficar lá de resto, você pode abrir um buraco, fechar e tampar, aquilo vai ser lá. Então não existe motivo para ninguém deixar nada emporcalhado. Quem deixa coisas porcalhadas são pessoas que são porcalhonas mesmo, tá certo? São pessoas porcalhonas mesmo. Mas como eu estava falando,
reforçando, a Umbanda tem muito disso. Por quê? Porque as casas de Umbanda de fato são menores. Os espaços são mais restritos. É isso mesmo. Casa de Umbanda é uma casa de Umbanda. Por isso eu digo a questão de tenda. Tem gente até que tinha casa de Umbanda em andar, né? Andar superior, andar inferior. Isso para o Candomblé é impensável, né? O Candomblé é sempre no térreo, mas né, tem sempre ligado ao chão. Mas o Umbanda tinha outras questões, outras práticas, as pessoas faziam. E aí, de fato, aquele lá não tinha lugar, o Umbanda não tinha aqueles assentamentos. Então as pessoas saíam, né? Às vezes tinham que fazer coisas muito interessantes. Então tem muita coisa do Umbanda. Então, se você vai as pessoas que, a maior parte das pessoas que eu vejo fazendo coisas na rua, colocando coisas, são pessoas ligadas à Umbanda, porque falta à Umbanda o espaço sagrado ali para ele poder fazer as coisas. É uma questão que a Umbanda, inclusive, poderia resolver. Mas a tradição da Umbanda leva a isso. Mais uma vez, mas existem formas e formas de fazer isso, tá? Mas esse negócio que eu estou querendo dizer para você, se você está ligado à religião de Orixá, na religião de Orixá foi aquilo tudo que eu falei antes até agora. Mas estou dizendo que na Umbanda, de fato, às vezes a coisa pega e você tem que fazer alguma coisa realmente que tem que ir lá. Mas isso é muito Umbanda. E vou dizer, não estou nem dizendo que seja ruim. O pessoal no Umbanda então é ruim. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando apenas que existem formas e formas de fazer. Mesmo para as pessoas que vão fazer isso aí, tá? E aí faltou falar de Ifá, né? E Ifá, como é que é isso em Ifá? Não, Ifá, gente, é igual o Candomblé. É igual o Candomblé. Babalaô, ninguém faz trabalho na rua, não, tá? Se alguém de fato está te mandando fazer trabalho na rua, essa pessoa tem muita lembrança de ele não sabe fazer Ifá e está fazendo Umbanda para você, entendeu? Então, se não é a casa de Ifá, tem que ser igual a casa de Candomblé, cara. Um espaço, com locais para assentamento, né? E mesmo assim, lembra que Ifá é bem restrito, né? O Ifá é o nome lá. Então, o que se faz em Ifá é ali, junto ao Babalu, o tabuleiro dele. Ele vai fazer os ebós ali, tudo vai fazer ali. Algumas coisas ele pode não ter que fazer fisicamente ali. Aí ele vai a algum meio especial, mas também, de novo, tudo muito restrito, muito pequeno, porque Ifá é muito mais reza, né? E procedimentos do que material em si. Então, não tem não. Mas Ifá é a mesma coisa. Se você está indo em Ifá e o cara está te fazendo despacho no meio da rua, olha só, você está indo para o lugar errado, cara. Já falei, você está indo para o lugar errado. Não é para você fazer. Ifá é o mesmo, deveria ser o mesmo formato que o Candomblé. A casa tinha que bastar por ela mesma, mas a necessidade de ter esses espaços, né? Se tem uma casa grande, é muito menor em Ifá, porque o Babalu faz tudo dentro ali do próprio quarto dele, ali naquele momento. Essa é uma das grandes diferenças de Ifá e de Candomblé, entendeu? Grande diferença, o uso de material, a forma de fazer as coisas, o conceito é diferente, tá? E para finalizar a questão de por que... Não, mas eu estou falando todos os inconvenientes. Você tem uma religião que você é obrigado a fazer despacho de oferenda. Eu já expliquei, você não é obrigado a fazer despacho de oferenda. Isso é um desvio, uma questão de desentendimento, tá? Já, né? Expliquei longamente até aqui. Todo mundo já tem que entender essa parte. Bom, aí vai sobrar o quê? No caso, porque você tem que fazer. Essa parte, por que você faz oferendas e tal, eu vou deixar para o próximo vídeo, no qual eu vou falar sobre isso, né, que eu vou fazer a associação de que oferenda é igual alquimia, tá certo? Transformação. Então, oferenda, liturgias é igual alquimia. Nós estamos lidando com a mesma área de conhecimento, mesmo conhecimento de Deus, para isso aí, para as duas coisas, né? Então, lembrando a todo mundo. Agora eu vou lembrar uma coisa muito importante para vocês, cara. Aqui, ó. Eu quero lembrar também a vocês que aqui tem o maior manual do mundo de oferendas e liturgias. Aqui, ó. Esse aqui, ó, manual do mundo de oferendas e liturgias. Se você ver aqui, Antigo Testamento, Levítico, tá certo? Se você ler aqui no início, aqui, lê a Torá, né, os primeiros 5 livros aqui, né? Se você vai ver nesses primeiros 5 livros aqui, né, desse livrinho aqui, ó, desse livrinho do pessoal que gosta de falar mal, isso aqui são as maiores instruções, né, instruções gigantescas para fazer ebós, oferendas, como se faz sacrifício. Está tudo aqui documentado, gente, olha só, está tudo aqui. Está tudo aqui. Aí você vai dizer, mas as pessoas não fazem mais. Olha só, você pode não fazer mais. Você pode ter, por algum entendimento humano, decidido não, que você não precisava fazer mais isso aqui. Mas o que Deus falou para os judeus, essa questão se Deus falou ou não para os judeus, vai ficar para um outro vídeo, tá? Um dia eu falo sobre esse assunto, o pessoal gosta de falar sobre Bíblia, eu também gosto. Então, ó, mas você pega aqui o início, aqui, ó, até o Judite está muito à frente, né? Você pega aqui, ó, Crônicas, né? um pouquinho mais atrás de Reis. Vamos ver aqui, ó, Samuel, aqui, ó, Ruth, Juízes, nossa. Aqui, ó, Deuteronômio, até o Deuteronômio, que é antes aqui, ó, Deuteronômio, até aqui, ó, 5 livros. Olha, é só isso aqui, cara.
Lê esse pedaço aqui, você vai aprender a fazer boas oferendas, oferecer bebida, não sei o quê. Cara, é que as pessoas, cara, assim, se as pessoas lessem a Bíblia e falassem de fato o que está escrito lá, não tinha mais ninguém falando aí, criticando alguém de fazer oferenda e liturgia, não sei o quê, o sacrifício. Cara, assim, por quê? Porque é só isso que tem aqui, cara. Só isso que tem aqui. O resto são construções. Lembrando que esse entendimento, né, de que não precisava fazer mais isso, não precisa fazer mais isso, é entendimento humano, né? Ou seja, a religião que o cristão hoje, né, católica, principalmente a cristã no geral, ela não é uma construção de Deus. Assim, Deus botou esse livro aqui, que os judeus documentaram do jeito deles, que eles quiseram, que não necessariamente não significa que era assim na época, isso aí é um fato, não era assim, mas eles documentaram, as pessoas aceitaram isso aqui, e aí se gerou teologia. E essa teologia de que você não precisa fazer mais nada disso, que veio Cristo que acabou com isso aqui, e isto é entendimento humano. Os conciliares, né? As pessoas se juntaram lá em concílio e começaram a gerar teologia a partir dos fatos passados. O que a gente tem hoje, as pessoas ficam aqui, né? Isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui, né? Lembra que esse pedaço agora. Isso tudo aqui é construção humana. Construção humana. Pessoas que geraram entendimento para poder fazer isso aqui. Então, esse aqui, cara, é a maior origem desse tipo de coisa. Então, esse pessoal é só ler, assim. Então, não existe religião que não tenha liturgia, que não tenha oferenda, né? Aqui você oferecia a Deus bebida, você oferecia comida. Cara, tem aqui, né? Vê lá no início, lá do Gênesis, lá encontro de... Quando Abraão diz que Deus procurou ele. Tem uns relatos aqui, que assim, eu vou voltar nesses relatos só para a gente poder ter um pouquinho de bom senso e entender que esses caras, que as pessoas falam hoje aqui não é o que está no livro deles, tá certo? Se a gente for entender a religião do jeito que está no livro é uma coisa, se for a religião que eles falam é outra. Uma coisa é a coisa que eles falam que é, a outra coisa é o que falam que está documentado aqui. E aí ninguém mais fala. Então tem passagens aqui, tem passagens que ninguém... não, essa passagem eu não lembro mais. Não, a passagem não é muito relevante, não. Vai ver o pessoal que sabe, não, essa passagem não é importante, é relativo, ali é uma metáfora. Não, mas essa passagem aqui é verdadeira, né? Então, pô, toda a parte da Bíblia Nova, né, de Atos, o livro de Atos é um romance feito por várias mãos ali, aquilo ali é uma obra de ficção construída, tá certo? Né? Para documentar o que eles queriam documentar, aquelas cartas, cara, me poupe. Então, assim, sabe? Não estou dizendo o seguinte, né? Não existe nada superior nisso aqui. Nada superior ao que qualquer outra religião tenha. Pega lá os hinduístas, os budistas, o mesmo Ifá. Não tem nada superior não, tá? O que tem aqui é muita espuma e para esconder o conteúdo real que está ali dentro. Então, só queria dizer isso para finalizar, que apesar de você estar preocupado, eu estou chateado, esse negócio de religião de orixá, os outros são tão limpinhos, não precisam fazer nada disso, não sei o quê. Cara, olha só, eles são limpinhos porque eles querem que seja, mas essa não é o que está documentado na religião deles, tá? Não é o que está documentado aqui. O que está documentado aqui é basicamente as mesmas coisas que a gente faz. Então, só que a gente continua a fazer e devem ter, inclusive, judeus que continuam a fazer isso aqui, e o pessoal deixou de fazer e resolveu, não precisa. Como eu desisti de fazer isso, você também não pode. Lembra, velho, a questão do hábito humano? Como eles acharam que não precisava mais fazer, aí eles não podem permitir que você faça, porque senão eles vão achar que eles estão errados, né? Então todo mundo tem que ficar no mesmo padrão igualzinho, né? Tá bom? Mas era isso. Eu espero que tenha sido claro para vocês essa posição, para quem ficou até o final, quem viu o vídeo inteiro, né? Então, esse vídeo é para ver em várias partes. Quem vê para entender essa coisa que essa história de fazer despachos e oferendas, né, botar na rua, aí não faz parte dessa religião, você não precisa ficar preocupado com isso não envolve, se você se envolver com essa religião, você não será obrigado a fazer isso é uma coisa que você não tem que fazer, isso é uma questão de entendimento das pessoas, tá bom? Essa é a minha opinião, essa é a minha avaliação sobre esse assunto, acreditem nela se você achar que é razoável, né, use o seu bom senso, tá bom? Um abraço a todos.